Olá pessoal, bom dia ou boa tarde ou boa noite, seja bem-vindo aqui no meu canal. Aqui quem está falando é o professor Tiago Romão e agora nós daremos início ao nosso primeiro conteúdo da aula de produção e estoque 1, tá? Nós temos a disciplina de produção e estoque 1 e a disciplina de produção e estoque 2. Nessa primeira disciplina nós vamos trabalhar sobre produção e na disciplina 2 trabalhar aspectos relacionados à gestão de estoque, ok? Então, se você agora está chegando aí no canal, tá? Seja bem-vindo, fique à vontade, tá? Curta, dá o like, tá? Se inscreva no canal e vamos nessa! Então, pessoal, a gente começa, né, a abordar um pouquinho o conceito sobre a administração da produção, tá? E para que a gente possa abordar aí os conceitos referentes à produção, a gente tem que entender o que é empresa e a sua classificação, tá bom? Nesse sentido, a gente já sabe que o que é empresas se tratam de organizações e organização são nada mais do que todas aquelas pessoas que estão reunidas em prol de um determinado objetivo. Então, a gente sabe que quando a gente fala de organização ou organizações, por exemplo, a gente está tratando de pessoas, né? De uma certa forma, a gente sabe que está tratando de pessoas. Por quê? Porque quando a gente envolve pessoas, a gente está falando de processos, né, de uma certa forma. A gente está ali detalhando aspectos que vão envolver pessoas e essas pessoas são aquelas são os agentes importantes dentro do processo de qualquer definição de objetivo ou também no sentido de promover ações que vão alcançar ou visar o atingimento de tal objetivo. Então, as pessoas são os agentes importantes nesse processo, ok? Então são elas ali, de uma certa forma, que vão promover, né, o alcance de vários objetivos que aquela organização, de uma certa forma, visa alcançar, tá? Então, na classificação das empresas, a gente tem aqui o seguinte: elas são classificadas de acordo com a sua produção. Então, nós temos as empresas que têm a sua classificação de empresas primárias ou extrativistas ou extrativas. Por exemplo, são todas aquelas que estão na primeira atividade econômica, que é a extração dos recursos naturais, né? Toda matéria ela se transforma, mas ela surge de um modelo mais bruto, né? De um conceito mais natural possível. Por isso, de uma certa forma, a gente entende algumas diferenciações. Então, assim, para eu transformar, por exemplo, um computador, eu preciso de recursos naturais, podemos assim dizer, que vão ser extraídos lá no processo inicial da cadeia. E aí, nesse caso aqui, a gente tem lá, por exemplo, empresas agrícolas, pastoris, de pesca, de petróleo, todas essas que abordam esse contexto, tá? Aí nós temos também as empresas secundárias ou de transformação. Obviamente que aí dentro, olhando o setor brasileiro, né, não é o principal setor de produção. Temos sim produção de outros segmentos ou setores econômicos, né? Mas as empresas secundárias ou de transformação são aquelas que têm um alto valor agregado. Por exemplo, se a gente for olhar um produto, vou dar um exemplo aqui, a madeira, né? A madeira é extraída lá pelo processo da empresa primária. Mas quem vai transformar a madeira vai ser uma empresa secundária de transformação. O valor agregado do produto transformado ele é muito maior do que o valor agregado do produto cru ou bruto. Por isso que o ganho, de uma certa forma, acaba sendo maior, tá? E aí, nesse caso, são aquelas que vão pegar essa matérias-primas e com os fatores de produção que nós vamos falar, vão transformar nos produtos acabados e produtos esses que vão estar disponíveis lá no mercado para os consumidores de uma certa forma, tá bom? Temos também, né,
as empresas terciárias ou aquelas que a gente dimensiona como prestadoras de serviço. Essas empresas terciárias ou prestadoras de serviço são aquelas que vão executar, né, ou prestar serviços especializados. Por exemplo, bancos, comércio em geral, hospitais. Todos esses tipos de empresas, elas têm uma determinada prestação de serviço. Ela não gera um produto. E aí a gente vai entender essa diferenciação. Um produto é algo factível, algo tocável, algo que você consegue estocar, por exemplo, diferentemente de serviços que você não consegue atingir o mesmo parâmetro. Então, dentro dessa distinção, a gente sabe muito bem, né, que no nosso foco aqui no Brasil, por exemplo, a maioria é na prestação de serviço. Como assim? Eu terminei o técnico, eu vou trabalhar, eu vou abrir um negócio como consultoria e vou prestar serviço de consultoria. Eu fiz um técnico em eletrônica, vou prestar serviço de eletrônica. Eu me formei em, sei lá, em nutrição, vou atender em consultório. Então você está muito relacionado à prestação de serviço. É uma situação que envolve, às vezes, baixo investimento, mas que, de uma certa forma, tem um maior alcance, tá? No nosso modelo brasileiro, onde nós temos maior alcance aqui. E, por último, né, nós temos as empresas do terceiro setor. E as empresas do terceiro setor são organizações não governamentais que vão prestar serviços sem nenhum fim lucrativo. Então, por exemplo, você vê uma ONG, uma casa de caridade, ela tem uma função social, né? Se você levar em consideração que ela tem uma função social, você não vai esquecer, porque a função social ela não visa, teoricamente, ali o lucro, mas sim, né, atender a sociedade, ou seja, em determinado estado, pela função do estado ele não conseguir atender a uma necessidade, ou até mesmo através da sua função, o estado ele não conseguindo, você pode muito bem ver aí algumas casas ou ONGs, né, do terceiro setor, que prestam alguma atividade social sem fins lucrativos, tá? Ok? E aí, a gente fala sobre os fatores de produção, tá? O que são os fatores de produção? Só para você entender, toda a economia ela é movimentada pelos fatores, ou seja, o resultado ele é com base nos fatores de produção. E quais são eles, né? A gente tem aqui, eu vou grifar, mas vou colocar o trabalho, tá? O capital e também, né, de uma certa forma, a própria natureza. Eu falo natureza, mas em algumas bibliografias você vai achar aí como recursos naturais, em outras bibliografias você vai achar de outras formas, tá? Mas não fique preso, né, a esse contexto, porque você vai entender. Então vamos lá. O que seria a natureza? São os recursos naturais, né? São todas as matérias-primas, né? Os insumos, os recursos necessários para que eu possa transformar. O capital, ele é o dinheiro necessário para que eu possa contratar os colaboradores, ou seja, contratar o trabalho, a mão de obra, para que eu possa também comprar os insumos e movimentar o processo produtivo. E o trabalho é a mão de obra necessária que eu preciso, qualificada ou não, para que eu possa gerar toda a produtividade desse trabalho, todas as operações, para que o processo possa ser manuseado. E aí, na nossa era atual, a gente também tem os aspectos, né, que a gente dimensiona, que é o conhecimento, a habilidade e a competência. Na disciplina de relações interpessoais, a gente vai entender um pouquinho sobre essa tríade, que tem uma relação com o Chan, né, que é conhecimentos, habilidades e atitudes, né? De uma certa forma, o conhecimento, todo o processo teórico e que você aprende ao longo da sua vida. Já no contexto da habilidade, é aquilo que você coloca em prática, aquele teu aprendizado, e a atitude é você querer fazer. Eu gosto muito do exemplo, né, muitas das vezes, de quando você está tirando a habilitação, ao qual você está estudando lá na autoescola, que é as aulas teóricas, está buscando todo o conhecimento sobre mecânica, direção defensiva, entre outros parâmetros. E, além disso, você busca ali, obviamente, atingir, após esse processo, a tua aula prática, né? Depois dessa aula prática, você vai lá, fez a prova prática, passou, tirou a carteira. Agora você tem a habilidade que é saber dirigir. E ao longo do tempo,
você já dirige, já de uma certa forma, automaticamente, porque você já adquiriu aquela habilidade. E ao passar do tempo você já tem atitude. Aí a atitude é você ter o zelo, o cuidado, né, a atenção, né, a capacidade de consciente, dirigir de forma consciente, tá bom? Aí a gente parte para o outro fator, que é entender o que eu já tinha explicado anteriormente ali, que é a diferenciação entre produto e serviço. A gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala de produto ou bens, né, a gente está abordando que é aquilo que é físico, tangível e visível. E tem dois tipos de bens: o bens de consumo, tá aqui, ó, e os bens de produção. O que seria um bem de consumo? Nada mais, nada menos do que todo aquele bem que é produzido e que é gerado para atender o que? O consumidor final, o usuário final daquilo. Ah, se eu faço roupa, quem é o usuário final? É aquela pessoa que vai utilizar. Ah, mas aí a gente tem ali um processo que outras empresas têm lá, vai gerar a linha, o pano, a bordagem, aí é um outro processo, porque pode envolver os bens de produção ali também, tá? Nesse caso, por exemplo, os bens de produção, eles estão muito relacionados aos bens de capital ou bem industrial, porque, por exemplo, eu tenho máquina e equipamento que eu vou comprar de uma outra empresa e que não vai servir para que eu possa vender, mas simplesmente para que eu possa utilizar e me dar o suporte e aumentar a minha produtividade no processo produtivo ao qual eu destino o meu produto ou meu serviço, tá? E o serviço, né, de uma certa forma, são todas as atividades especializadas que as empresas oferecem ao mercado. Pode acontecer em determinados momentos, tá? Até para você entender, que a empresa, por exemplo, ela oferece os dois, tá? Que é o que? Tanto o produto como o serviço. Vou dar um exemplo para você. Uma montadora de automóveis, né? Vamos pegar aí uma GM da vida. Ela vai te oferecer os dois. Ela vai oferecer para você o primeiro, que é a produção do veículo, né? O veículo produzido, disponível lá no mercado, tá? Mas também vai gerar também ali uma assistência técnica, um pós-venda, né? Atendimento ao cliente, ou saque, e aí eu tenho ali mais ou menos um sentido de bens e serviços, tá bom? Como loja especializada, enfim, tá bom? Então tem esse critério aí. Qual é a diferença entre a manufatura e o que seria a manufatura? São as organizações que produzem bens, tá? E aquelas que produzem serviço. A gente tem que entender o seguinte: as organizações de manufatura são as atividades industrial, onde o principal objetivo é produzir um bem físico, um bem tangível. E as organizações de serviço são aquelas predominantemente na prestação de serviço, que vai ter alguma utilidade para um consumidor. Exemplos, por exemplo, de empresas de produção, tá aqui, ó, produz uma geladeira, um automóvel, um sabonete, um telefone celular, enfim. E de serviço, por exemplo, hospital, teatro, salão de belezas e colégio, tá? Aí eu botei um quadro aqui comparativo só para você entender a diferença entre bens e serviço. A gente já percebeu que um bem é tangível quando você pode tocá-lo, e um bem intangível você não pode tocar naquele serviço, por exemplo. Vou dar um exemplo para você. Meu ar-condicionado ficou ruim, chamei o técnico, ele veio aqui e consertou. O ar é um produto, é um bem, mas ele prestou um serviço, eu não posso colocar a mão na prestação de serviço dele. Entenda dessa forma, tá bom? Pode ser estocado, então eu posso comprar 1000 celulares, mas eu não posso estocar 1000 prestações de serviço, por exemplo, tá? A produção precede o consumo, então para eu poder comprar o celular primeiro ele tem que ser produzido. Já no serviço a produção e o consumo são simultâneos. Vou prestar o serviço de mexer no ar-condicionado, eu preciso estar ao mesmo tempo realizando ali a produção, que é o serviço de reparo, junto com o consumo, né? Que é testando o processo. A um baixo nível de contato com o consumidor, por exemplo, você não tem contato direto com uma Ambev da vida, com uma
Piraquê da vida, essas que produzem biscoitos, né, produtos, por exemplo, ou com a Motorola, Samsung diretamente. Mas com quem você presta serviço você tem, porque você está ali diretamente com o consumidor, tá? Além disso, eu posso transportar bens, serviço já não pode ser transportado. E aqui que é mais interessante, que é o seguinte, no bem, a qualidade é evidente. Eu vou produzir um lote daquele mesmo, sei lá, iPhone e é o mesmo lote, é o mesmo produto. Entretanto, vamos supor que eu vou cortar o cabelo e você vai cortar o seu cabelo, a gente vai no mesmo cabeleireiro. Ou fazer a barba no mesmo barbeiro, enfim. O que vai acontecer é o seguinte, você pode gostar e eu não. E a gente fez o mesmo procedimento no mesmo lugar, não no mesmo momento, mas no mesmo dia ali, tá? Então, a qualidade é difícil de julgar nessa condição, tá? Aí eu botei o que é administração da produção. A produção em si, né? O que é a administração da produção em si? Nada mais, nada menos do que uma função empresarial que ela vai planejar, coordenar, controlar todos os recursos que vão ser produzidos, né, por uma determinada organização. E ela vai ter que gerenciar essa linha de produção, ok? A produção na organização, ela tem uma função, né? Ela é uma das principais funções de qualquer empresa, porque assim, eu posso ter área de marketing, eu posso ter área de RH, eu posso ter diversas áreas, mas a atividade fim não é essa, são atividades de suporte, por exemplo, são atividades estratégicas e de suporte, mas aquela empresa ela vai gerar incondicionalmente um produto, né, ou um serviço. E esse produto ou serviço, de uma certa forma, é a atividade fim, né, para poder gerar ali a venda, né, a comercialização daquele produto ou serviço. Então, entenda, né, eu estou com o objetivo de produzir algo ou prestar serviço de algo. Então, é interessante eu dimensionar a minha produção, tá bom? Ok? E aí, obviamente, é ela que vai tornar viável, né, a razão de ser da organização através desse fornecimento dos produtos e da comercialização também desse produto ou serviço, tá? De forma geral, ela se agrupa tanto a área de finanças, produção e marketing, porque o marketing ele vai prever a demanda, a produção vai produzir e a área de finanças vai dimensionar os custos, né, junto com a própria contabilidade também, tá bom? Aí a gente tem, por exemplo, essas três principais funções, onde o marketing ele prevê a venda, a produção vai gerar esses produtos e os investimentos que vão ser feitos pela área de finanças, tá? Por isso que a função produção ela é central, né, para a própria organização, e sem ela, de uma certa forma, acaba a empresa não existindo, não tem sentido, não tem finalidade, tá? Até mesmo hoje um gamer, um streaming, né, ele tem um contexto de produção, que é o processo dele de gerar ali o produto dele, que é a gravação dele, né, no caso, tá bom? Então a função produção ela é de extrema importância porque ela vai envolver recursos humanos, que são colaboradores, ela é de extrema importância porque ela envolve a área de compras ou suprimentos, como a gente chama hoje, que é a contratação de fornecedores, né, e as matérias-primas necessárias para que entre ali no processo produtivo. A área de tecnologia, que é a área de TI ali também, que vai envolver toda a engenharia de software, engenharia mecânica, engenharia industrial, assistência técnica envolvida, todo o processo de desenvolvimento do produto, do serviço, que é a área de P&D, desenvolvimento, a idealização do produto, a área de marketing, que hoje até se relaciona com essa área de ideação, onde envolve a previsão de demanda para os consumidores e também ali a contabilidade e a área de finanças, tá? Aí a gente agora entende uma coisa chamada dentro do sistema de produção, que é o modelo de transformação. E aí é necessário que você entenda o seguinte, o modelo de transformação ele é dividido em três partes, tá? A primeira parte, tá, é essa aqui, ó. A segunda parte é essa. A terceira parte é essa. E como é que funciona, tá? Para você entender. O modelo de transformação ele é dimensionado
nos recursos a serem transformados e nos recursos de transformação, que são os inputs. O que é input? É a entrada de recurso na empresa. Então eu tenho lá uma empresa, uma montadora, por exemplo, ela tem uma linha de produção que é o processo de transformação dela, mas ela precisa de recursos que vão... Por que é recursos a serem transformados? Porque aquele recurso não vai se manter com a mesma propriedade, ele vai se transformar. E aí os materiais, que são as matérias-primas, borracha, o aço, né, por exemplo, entre outros, as informações que ela precisa, que são os parâmetros de processo, as informações sobre consumidores e os recursos de transformação, que são as instalações, as máquinas, o equipamento, né, a própria mão de obra. Esses recursos eles vão entrar na linha de produção e vão gerar a saída, que é o produto ou serviço final, que vai atingir quem? Esse mercado, que são os consumidores, tá bom? E aí, entenda que o input é a entrada do processo produtivo, conforme eu falei ali no slide anterior. Ele pode ser subdividido nos recursos a serem transformados, ou seja, são elementos que vão ser transformados, convertidos em alguma coisa e que vão gerar a obtenção do output. Já o recurso de transformação, eles vão ser utilizados como um composto, como um agregado para auxílio no processo de transformação, mas vão se manter na empresa, tá? O processo de transformação é as atividades produtivas, é a divisão das atividades, das tarefas, e o output é a saída, tá bom? Aí, né, também a gente tem, conforme entendimento aqui, ó, alguns exemplos de operações onde acontece aqui, por exemplo, né, os recursos de input, o processo de transformação e a saída. Por exemplo, numa linha aérea, numa empresa de aviação, quais são os recursos de input? A aeronave, o piloto, né, a equipe, passageiro. Processo de transformação, movimentação de passageiro, a carga, a atividade, o serviço, né? E output são os passageiros e as cargas transportadas. E aí temos os outros exemplos que a gente vai abordar mais na aula, desculpa, inclusive para fazer um exemplozinho aí, e a atividade postada lá na plataforma, tá? Esse exercício nós vamos fazer na live na próxima quinta-feira, tá? Em sala de aula, ok? Então, deixa aí já separado. Se você já quiser tentar fazer, legal, mas a gente vai fazer na nossa live na quinta-feira às 18 horas, ok? E aqui já é o processo de estratégia de produção e operações. Se eu tenho uma gestão de produção, eu também tenho que entender que existe uma gestão estratégica de produção. E nessa gestão estratégica, a gente tem que desenvolver ao longo do processo produtivo o quê? Os processos e os recursos necessários para que você possa ter não somente o processo definido, mas vantagens competitivas. E aí processo de escalabilidade de larga escala. Então, para que você possa entender o contexto da estratégica, a gente sabe que ela tem um efeito abrangente significativo para a organização, é o posicionamento da organização frente a um ambiente competitivo e define os objetivos de longo prazo da empresa. Por isso que, segundo Slake, em 2002, que é um dos autores, né, de diversas autorias, né, e biografias sobre produção, ele diz o seguinte, ó: o padrão global de decisões e ações é que vai definir o papel, o objetivo e a atividade de produção de qualquer empresa, tá? E com base nisso, a gestão estratégica ela atua, né, sempre visando, obviamente, obter ali, né, e entender os impactos que vão ser promovidos na organização, tá? E esses impactos, de uma certa forma, eles são existentes porque envolve toda uma cadeia de produção, envolve um contexto de clientes, e você tem que, em determinado momento, entender essa previsão de demanda, tá? Por isso que existem objetivos que devem ser definidos. Então, a empresa também ela define alguns objetivos de desempenho. A gente tem que levar em consideração, quando entende o contexto de RH, que a gente tem empenho e desempenho. O empenho é o processo acontecendo, o quanto você se dedica, o desempenho é a consequência do teu empenho, tá? A mesma coisa é definido isso dentro do contexto de produção, que é o quê? Eu tenho objetivos de desempenho que vão dimensionar
e vão gerar a eficiência e a eficácia do meu processo produtivo. O primeiro deles é a qualidade. O que significa qualidade? Fazer as certas coisas, ou seja, se eu quero obter qualidade, eu tenho que me propor a fazer com excelência e fazer correto aquilo que eu quero fazer. O segundo desempenho está relacionado à rapidez, ou seja, fazer as coisas com mais agilidade, com mais velocidade. O tempo hoje, as mudanças contemporâneas nos obrigam a ser mais ágeis. A própria confiabilidade, que é o processo de cumprir os compromissos que você assumiu, né, no processo produtivo, como empresa, como negócio e como pessoa também e cliente, tá? E a flexibilidade, que é você ter a capacidade de adaptação, ou seja, você precisa se adaptar às mudanças, você precisa estar apto a entender um plano B ou um plano A para que você possa dimensionar aí o seu processo produtivo. E além disso, o último custo, que é buscar sempre a eficiência no processo produtivo, ou seja, com o menor custo possível, tá? Todos esses objetivos, eles têm efeitos internamente dentro da empresa e externamente. Internamente porque vai impactar o processo produtivo e os custos, externamente que vai afetar o preço também do produto final, do serviço final, tá? E aí a gente tem aqui alguns exemplos, né, de processos que acontecem dentro desses critérios, tá? De custo, de rapidez, de confiabilidade, de qualidade e de flexibilidade, que são os desempenhos. Então eu tenho os subobjetivos e a descrição deles, ok? Então é isso, pessoal. A gente finaliza aqui o nosso conteúdo, tá? E nos encontramos na nossa primeira live na próxima quinta-feira, lá pelo Google Meet, ok? Então um grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom e falou!